Amém, irmãos? Pode se sentar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Todo mundo achou? A palavra de Deus diz assim: eu sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus, e por meio dele Deus os enriqueceu em tudo. Por meio de Jesus Cristo, Deus tem enriquecido, vou usar a minha tradução aqui, a casa de adoração em tudo, em toda a capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão, de liberar palavras. Essa palavra expressão no grego é logos, de palavra. Mas esse logos é o mesmo logos que João usa para dizer que Cristo é a palavra. Amém? Ou seja, Deus enriquece uma comunidade que o ama, para que ela tenha a capacidade de testemunhar de várias formas quem é Jesus. Porque há um desejo íntimo no coração dessa comunidade que Jesus volte. Amém? Quem está ansioso pela volta de Jesus? Quem anseia a volta de Jesus? O nosso encontro com o amado, o nosso encontro com o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor das nossas almas. Paulo era esse tipo de homem. Pedro vai falar na sua segunda epístola, lá no final do capítulo 3, que ele está tentando falar algo sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Mas ele diz que tem um homem que esse sim sabe falar sobre escatologia. E que esse homem fala da volta de Jesus em todas as suas cartas. Pedro está falando do apóstolo Paulo. Ele diz: Paulo fala da volta de Jesus em todas as suas cartas. Porque só tinha algo no sentimento, no íntimo do coração do apóstolo Paulo: Jesus vai voltar. Paulo tem um único encontro com Jesus. Quando ele está indo a Damasco, ele tem um encontro com Jesus que transforma completamente a sua vida. E a partir daquele momento ele só deseja uma coisa: a volta do seu Senhor. Amém? Não existe para mim, aos meus olhos, nesse período pré-histórico da igreja, alguém que trabalhou tanto quanto Paulo, e pregou tanto, e escreveu tanto, e desenvolveu toda a teologia cristã como Paulo. Amém? Por quê? Porque ele ansiava a volta de Jesus. Amém?
Se a igreja é a noiva do Cordeiro, não tem como ela não desejar um encontro com o seu amado. Amém? Você está entendendo isso? Não faz sentido. Não faz sentido você fazer parte da igreja e não querer que o seu amado volte. Amém? Nesses dias, nós precisamos entender algo muito importante. Jesus está voltando. E isso é uma realidade cada vez mais próxima. Isso é uma realidade cada vez mais próxima. Vários homens de Deus, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres têm entendido no corpo de Cristo, no mundo todo, que Jesus está voltando. E há um consenso entre esses homens, e eles dizem que, eles não dão uma data, mas eles não creem que isso pode passar de daqui a 30 anos. Isso não é colocar uma data, amém? Você entende isso? Mas é olhando o cenário profético de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Amém? Agora, você precisa entender outra coisa que é muito importante. Que a volta de Jesus, ela está atrelada a inúmeros acontecimentos. Eu não vou falar sobre escatologia hoje, tá bom? Eu quero continuar falando sobre igreja. Mas a volta de Jesus está atrelada a uma série de acontecimentos negativos. Uma série de acontecimentos negativos chamado grande tribulação. E sabe o que é o melhor disso? É que a grande tribulação, a qual a igreja vai passar, ok? Vai tornar a igreja pura, limpa, gloriosa, ataviada com vestes de justiça. Amém? Essa parte não, o pessoal parece que não dá um amém empolgado. Né? Mas entenda uma coisa. Nós não sabemos quanto tempo ainda falta para a volta de Jesus. Mas olhando o cenário econômico mundial, olhando por todas as previsões humanas, estou falando agora de um prédio, não é? Mas fazer parte da igreja significa que você está selado pelo Espírito Santo de Deus. E esse selo do Espírito é algo que te guarda e te protege de toda a corrupção desse mundo. Amém? O Império Romano, ele foi marcado por muita violência, guerra e desigualdade social. Mas a igreja não tinha isso. A igreja não tinha isso. A igreja, ela era bem vista por toda a sociedade, mesmo sendo perseguida. Olha só que loucura. As pessoas entregavam tudo que tinham aos pés dos apóstolos. Sabe o que é um judeu entregar tudo que tem aos pés dos apóstolos? Quer dizer que teve alguns trilhões ali no pé daqueles homens, que sustentou a igreja por anos, não poucos anos, mesmo ela sendo perseguida. Amém? Sabe qual é o sentimento que você precisa ter nesses dias? Amor, não medo. Amém? Cara, essa igreja prosperou na pandemia. Por quê? Porque é a igreja. Porque se o mundo está falindo, a igreja vai prosperar. E se o mundo vai prosperar, a igreja muito mais. Você está entendendo isso? Não estou falando de algo financeiro, mas eu estou falando algo no espírito. Amém? O que eu quero dizer para vocês é que não existe lugar mais seguro na terra
para os últimos dias do que estar e fazer parte da igreja de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está falando aqui. O sentimento que eles têm acerca da volta de Jesus gera neles uma capacidade de expressão que vai preservar eles até o último dia. Amém? Você precisa entender isso. Por isso que você precisa fazer parte disso. Você precisa se entregar para esse lugar. Você precisa entregar o seu corpo e a sua alma. Mas entenda comigo, não para a instituição, mas para esse ambiente chamado eclésia, carral, o ajuntamento dos santos. Porque no momento que você faz parte disso, você é transformado e você transforma. Amém? A igreja, ela vai ser o peso de medida do Senhor nos últimos dias. O Senhor só vai derramar o juízo sobre a terra, porque haverá uma igreja santa, pura, ataviada com atos de justiça sobre a terra. É por causa disso que o Senhor vai derramar a sua justiça, a sua retidão. Amém? Jesus chega em certa cidade e ele vê a incredulidade das pessoas daquele lugar. E ele repreende aquelas pessoas e diz: olha, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os mesmos sinais que fossem feitos nesses lugares, eles teriam encontrado salvação. Mas eles eram incrédulos, vendo Jesus. E Jesus está dizendo que no dia do Senhor haverá um peso de medida mais leve para aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, do que para Corazim e Betsaida. Você sabe o que isso significa? Que o Senhor vai colocar na balança todas as gerações, de várias épocas diferentes, e vai medir segundo aquilo que eles vivem e creem. Amém? Mas você deve estar pensando, mas poxa, aqueles homens viram Jesus, viram os sinais de Jesus. Sim, mas Jesus, mesmo aparecendo em carne e osso para eles, fazendo sinais e maravilhas, não é a mesma coisa do que o próprio Deus habitar dentro de nós, como o Espírito Santo está em nós agora. Você está entendendo isso? Ou seja, o peso de medida nosso comparado para eles vai ser maior, porque nós temos o próprio Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém? Nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. O nível de palavra que está sendo liberada nessa geração não se compara com nenhuma outra geração. Nós temos acesso hoje a toda a teologia da igreja, do começo até os dias de hoje, num instante, na palma das nossas mãos. E a gente está assistindo sériezinha, novelas, vídeos, horas e mais horas de Instagram, YouTube, Facebook. Homens morreram para que você pudesse ter uma Bíblia na sua língua. E muitas vezes a única coisa que você lê da Bíblia durante a semana é os textos que aparecem no telão. Não é verdade?
Seja sincero com o Senhor agora. Nós precisamos tomar uma postura diante de tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo. O Senhor já nos sinalizou na pandemia. Prestem atenção, eu estou fazendo algo no mundo todo. Eu estou fazendo algo no mundo todo. A pandemia foi apenas um despertar. Acorda, igreja. Eu estou voltando. Eu sou professor de escatologia. E eu nunca dei tanta aula na minha vida quanto na pandemia. De segunda a segunda eu dava aula. Porque aí as pessoas queriam saber se era fim do mundo ou não. Né? Meu Deus, o mundo deu. Eu falava, não, fica tranquilo. Isso não é um sinal da volta de Jesus. Mas é um sinal que você está despreparado. Sabe o que a minha vida mudou na pandemia? Zero. Nada. Porque quando eu me converti, o Senhor falou comigo, eu estou voltando, te prepara. Então eu abandonei o meu emprego e comecei a viver completamente da fé. Porque o Senhor disse, eu estou voltando, se prepara. Haverá um tempo em que o dinheiro não vai valer mais nada. A economia mundial será abalada. Mas você precisa ser uma resposta dentro da igreja para coisas simples. Irmãos, eu passei um período de 3 meses sem nenhum centavo no meu bolso, há alguns anos atrás. Deixa eu contar esse testemunho, o Senhor está colocando no meu coração para falar para vocês. E eu não tinha um centavo. Então, eu não conseguia pagar meu aluguel do apartamento que eu morava. Não conseguia pagar a conta de água, nem de luz. Não conseguia comprar nada, não tinha dinheiro. Cara, eu tinha, zero mesmo. E eu vivia na casa de oração em Itajaí, a sala de oração, que era um movimento de oração que os jovens tinham na época. E tudo que eu fazia era orar e ler a Bíblia, 6 horas por dia, naquele lugar. E, eu estava numa crise, Quem é homem aqui sabe, se tá sem dinheiro e as contas começam a apertar, você não consegue nem botar a cabeça no travesseiro para dormir, não é verdade? E o meu vizinho de cima, do apartamento de cima da minha casa, ele tinha perdido o emprego. Ele tinha ficado desempregado. Aí eu falei para ele, cara, faz o seguinte, tá nessa situação aí, vocês podem vir comer na minha casa. Vocês descem, de manhã a gente pegava o cabo de vassoura, e aí os apartamentos eram igual, e aí eu ia no quarto dele, no meu quarto, e pegava o cabo de vassoura e batia no teto. Porque ele era um apartamento de cima, aí ele entendia, não, vou pôr lá. Aí ele descia, tomava café da manhã em casa, e depois ele almoçava com a gente, jantava com a gente. Isso por 3 meses. 3 meses. Agora, como é que tu comprava comida? Eu não comprava. Eu tinha uma caixa organizadora, porque eu não tinha um armário. Eu tinha uma caixa organizadora, sabe aquelas caixas organizadoras, uma transparente. E onde eu colocava as compras, arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar. E eu não me dei conta, eu só me dei conta que aquela caixa brotava comida depois que esse período passou. Porque eu estava tão avoado com a situação que eu estava vivendo. Mas chegou um dia que eu não aguentei mais e, eu passava a noite orando, Eu não conseguia dormir, então eu me ajoelhava do lado da minha cama e começava a orar. E aí, no final desses 3 meses, eu fui orar. Hoje eu não vou orar por dinheiro, por um milagre, por algo. Hoje eu vou orar pela França, que é a nação que eu sou chamado. Isso é uma história para um outro momento, tá? E aí eu peguei a bandeira da França
coloquei no chão, me ajoelhei perante a bandeira da França e comecei a interceder por aquela nação. Orando, chorando, em lágrimas. E o Senhor falou comigo: vai, põe a mão em cima do seu cofrinho. Eu tinha um cofrinho vermelho. Nessa época ele já estava vazio, era só o cofre. Cofrinho vermelho, assim, acho que menor que a garrafa. E eu botei a mão, eu pensei, cara, eu vou botar a mão, vou orar, isso aqui vai sair dinheiro disso aqui que não vai parar mais, cara. Quando eu botei a mão em cima, tinha um chaveiro que eu tinha botado ali. E quando eu peguei o chaveiro, ele era da Torre Eiffel, que eu tinha ganhado de um irmão que tinha ido para lá. E o Senhor falou comigo: confia em mim, para de perder tempo orando pelas suas coisas e ora pelo meu propósito. Continua orando por essa nação. No outro dia de manhã, meu pastor bateu lá em casa. Aí ele entrou e falou: vim tomar café contigo. Eu: não, senta aqui. Eu preparei o café para ele. Ele: então, Deus mandou eu vir aqui para pagar tuas contas. Eu falei: ô pastor, obrigado mesmo, mas assim, tu não tem ideia do tamanho das minhas contas. Não sei se vocês sabem, mas o aluguel de Itajaí é extremamente caro. É pesado, galera. Um apartamento naquela época era mais de R$1.200. Um apartamento como eu morava, sabe, micro apartamento, assim, quase uma kitnet. E aí ele falou: não, você que não tem ideia do quanto dinheiro que eu tenho. Eu falei para ele: pastor, eu estou há 3 meses sem conseguir pagar o aluguel, a água, a luz. Aí ele falou: não tem problema, eu tenho dinheiro para pagar tudo isso. Vamos lá comigo. E aí eu fui, paguei as contas. E depois ele me levou no supermercado. E aí a gente fez compra. Aí eu pegava um produto assim dele: não, eu quero que você pegue esse, que é o mais caro. Sabe, aquela compra de 2 carrinhos cheios. E aí eu levei para casa. E aí quando eu cheguei em casa eu me lembrei: cara, a minha caixa organizadora não vai caber as comidas, porque ela está cheia. 3 meses, aquela caixa organizadora brotou alimento, eu não sei como, irmão. O que eu quero dizer para você? Que Deus está fazendo algo sobrenatural no nosso meio. E Ele vai fazer coisas sobrenaturais. Cara, se a picanha ficar R$90 o quilo, Deus vai dar dinheiro para nós comer picanha. Amém? Porque a economia do reino dos céus, ela não tem nada a ver com a economia dos homens. Você está entendendo? Foi o que o pastor falou aqui no testemunho dessa igreja. É o testemunho de vocês. O sobrenatural de Deus. Não é aquilo que o pastor e a pastora estão vivendo, é o que vocês estão vivendo nessa casa. Já se preparem aí, de repente Deus quer comprar a cidade. E aí? Quem que vai pagar por isso? Vocês? Vocês estão entendendo? Cara, eu peguei aquelas compras e não cabia, né, na minha cozinha lá, que não era muito grande. Mas eu comecei a separar, né, aquelas compras. Comecei a separar. Por quê? Porque o meu vizinho estava desempregado. E aí eu deixei tudo as sacolas separadas para ele, bem assim, do lado da porta. E aí do nada ele chegou umas 6 horas da tarde, ele bateu lá em casa. Aí ele chegou cara, ele chegou com um monte de sacola de compra. Ele falou: Romo, você não vai acreditar. E eu falei: não, tu que não vai acreditar. Ele falou: cara, eu consegui um emprego e consegui um adiantamento. Eu fui no mercado e eu queria trazer essas compras para ti. Eu falei: cara, você não sabe o que aconteceu. Tá vendo esse monte de sacola aqui? É para ti, cara. Isso é igreja. É porque se eu pensasse que a minha farinha fosse pouco, o meu pirão primeiro, em 15 dias aquela caixa organizadora tinha acabado. Mas como eu parti o meu pão, Deus multiplicou aquilo por 3 meses.
Só que ele não multiplicou só o alimento, ele multiplicou esse coração. Você está entendendo? Cara, aquele rapaz, 5 anos depois, ele tinha comprado uma fazenda e 3 empresas de laticínios em Itajaí. Por quê? Generosidade nos tempos difíceis. Os tempos difíceis que virão serão para transformar a igreja no lugar mais generoso da terra. Porque as pessoas, elas vão correr para um único lugar, onde elas sabem que tem pão e tem vinho, na mesa do Senhor. Amém? A mesa do Senhor tem pão e tem vinho, e sempre vai ter um pão e um vinho para todos os seus filhos, até mesmo aqueles que roubam, até aqueles que traem, tem pão e vinho nesse lugar. Vocês não estão entendendo? Aquele que não entender isso e não aprender a compartilhar, dividir e ter um coração disposto a viver a igreja, esse é só um aspecto de tudo aquilo que nós vamos viver nos últimos dias. Cara, vocês estão enviando missionários às nações. Sabe o que isso significa? Que vocês vão prosperar demais, porque a prosperidade, Deus falou isso quando eu voltei da Europa ano passado. Eu também estou indo para lá. Eu falei com o Rafa, nós estamos juntos, nego. Nós vamos tacar fogo naquele continente lá que o pessoal nem vai lembrar quem foi John Wesley, né? Hus, Lutero. Não vão saber quem é a gente, mas que vai pegar fogo, vai pegar fogo. Porque a gente não tem rosto, cara. A gente não tem rosto. Mas Deus falou para mim. Ele falou para mim quando eu voltei. Romo, sabe por que tem tantos empresários na igreja que não conseguem prosperar? Porque eles ainda não estão investindo em missões. Porque o único motivo da igreja prosperar é para que ela avance sobre a terra. Amém? Vocês não têm noção. Brasil, país de terceiro mundo, né, que está tentando sair desse lugar. A igreja brasileira vai pagar a conta que vai alimentar as nações nos últimos dias. Você precisa crer nisso. Sabe como? Adorando o Senhor. Só adore o Senhor. Só adore o Senhor. O que o Senhor vai fazer é muito grande. Eu quero que vocês entendam, porque isso é uma palavra profética para esse lugar. Isso é uma palavra profética para esse lugar. Abram comigo em Apocalipse capítulo 3. Todo mundo achou o versículo 7? Apocalipse 3, 7. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Filadélfia, em grego, significa amor de irmãos. A igreja que tem o amor entre os irmãos. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Então aquilo que o Senhor começou a fazer nesse lugar,
não pode ser parado. Então, simplesmente entre nesse rio. É isso que eu estou te convocando nessa noite. Entra nesse rio. Só se lança, se joga. Se joga. Se joga nesse rio. Porque o momento que ele abriu isso, já não pode mais parar. Mas você pode fazer parte disso ou não. Quem aí já foi nas cataratas lá? Dá um medo de pensar em entrar naquilo, não é? É exatamente esse o sentimento. É assustador. É assustador. Existe uma profecia que saiu lá do Canadá, no tempo do avivamento daqui, onde os homens de Deus falaram que as cataratas do Niágara representam um mover daquilo que Deus fez na terra. Só que as cataratas do Niágara não são 10% do volume de água daquilo que acontece em Foz do Iguaçu. E eles disseram, assim como as cataratas de Foz do Iguaçu são 100 vezes mais volume de água, assim vai ser o mover que Deus vai fazer no Brasil. Amém? Onde é que está essa catarata? Onde está essa catarata? Vocês são responsáveis. É assustador olhar para aquilo que Deus vai fazer. E se você abrir os olhos do teu entendimento nessa noite, a tua visão profética, você vai começar a ver aquilo que Deus vai fazer. E não é no entendimento humano, porque se você pensar com a mente humana, é assustador. Mas se você olhar mesmo assim com os olhos humanos e ver tudo isso assustador, eu te dou um conselho: se lança mesmo assim, como um suicida. Sim, se lança, mesmo que isso signifique a sua morte. Porque se você morrer para fazer aquilo que Deus, sabe, para entrar nesse mover de Deus que vai acontecer, irmãos, a história pode carregar o teu nome também. Não é por causa da fama, mas vocês estão entendendo? As nações estão aguardando aquilo que Deus está fazendo na nação brasileira. Entre nesse lugar, irmão. Se lancem nesse lugar. Vai haver um dia que o louvor vai começar e as pessoas não vão conseguir mais parar. E até quem não sabe tocar, Deus vai ensinar na hora, de forma sobrenatural. Porque alguns dedos vão estar sangrando, porque não conseguem parar de adorar a Deus. Algumas vozes vão travar de tanto adorar e cantar a Deus. Sabe? Vocês vão chegar num dia, num culto aqui, não vão mais aguentar e suportar aquilo que Deus está fazendo. Sabe, eu não sei vocês, mas quando começou a adoração nessa noite, a única coisa que eu queria é: Senhor, por favor, não para. Não deixa parar. A gente tem uma liturgia, mas e se a gente esquecesse a liturgia hoje? Sabe? Se a gente se lançar nesse lugar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8: sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar, e você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Você tem pouca força, mas está em obediência.
não negou o meu nome. Veja, eu obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Essa palavra nunca foi tão verdadeira. Venham em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se lancem naquilo que Deus está fazendo. Deus vai ruir com todas as denominações, os templos, porque Ele está levantando casas, mesas. Há um mover da construção e edificação de mesas em lares, onde homens e mulheres sentam com o Senhor para receber de Deus. São edificados e são constrangidos em amor. Deus está plantando igreja nas casas nesses dias. Eu não estou falando do mover da igreja orgânica, não é isso. Eu não creio nisso. Mas Deus está fazendo algo novo, e nós precisamos estar atentos àquilo que Ele está fazendo. Pastor Ney, sabe, eu estou apaixonado por esse lugar, cara. E sabe o que é mais louco disso? Há 2 meses atrás, eu estive aqui no Paraná e eu me conectei com outro pastor aqui do Paraná, que é o Fabiano, que eu te falei, que tem a mesma história. E semana que vem é o aniversário da igreja dele de 5 anos. Porque isso está se multiplicando. Esse é algo novo de Deus. Esse é algo novo de Deus. E você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Eu quero instigar você a amar mais o Senhor, porque isso vai te levar mais profundo nele. Há vários anos, alguns profetas da nação brasileira têm falado: Deus está levantando do Brasil um grande mover que vai invadir a Europa. E esse mover vai se estender até o Oriente Médio, tocar em Israel. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. É exatamente isso que vocês estão fazendo. De repente você não vai para lá, mas você é da família. E se você é da família, você carrega o nome. Amém? Alguns missionários da Idade Média levaram o evangelho para vários lugares do mundo, e eles se chamavam moravianos. Ninguém sabe o nome da maioria desses missionários, mas todo mundo sabe o nome da família daquela igreja: moravianos. Vocês estão entendendo? Nem todos daquela igreja foram às nações naquele grande mover, mas toda aquela comunidade recebeu a recompensa, e no dia do Senhor vão ser recompensados por fazer parte daquilo.
porque eles apoiaram aqueles irmãos em oração, investindo, sendo companheiros, solícitos. Então entenda que a pessoa que está do teu lado é o seu irmão, e ele é uma extensão de quem você é. E os irmãos que daqui a alguns dias vão às nações são uma extensão de quem você é, e você precisa trabalhar com afinco para que isso se espalhe sobre todas as nações. Isso que Deus está fazendo aqui, essa expressão de comunidade de fé, o coração dos pastores de vocês, sabe, esse discipulado que vocês estão tendo, esse entendimento do que é realmente ser igreja, os 5 pilares que vocês têm, é algo que Deus deu para vocês, e que Deus está se agradando de como vocês têm conduzido, mesmo naqueles pilares que vocês têm debilidade, mas pela fidelidade àquilo que Deus deu, Ele está dando força e graça naquilo que vocês não têm. Amém? Sabe, eu ia fazer exposição desses textos, mas nos últimos tempos o Senhor tem falado comigo: Rômulo, você precisa voltar a falar na qualidade de profeta, porque foi para isso que eu te levantei. Ele também me levantou como um mestre, mas eu não consigo, nesses últimos dias, nos lugares que eu vou, só consigo ter visões proféticas e palavras proféticas. Mas eu quero que vocês depois assistam isso e julguem todas as profecias, e não tem problema nenhum, porque isso é saudável, e vejam aquilo que Deus realmente está falando, e aquilo que não é, descartem. Mas eu creio que Deus está levando vocês para um mover muito grande. Sabe, aquilo que aquele pastor falou, eu não sei o nome dele, mas ele falou que Deus liberou um rio, e é exatamente isso. Tenta controlar um rio, não tem como. Mas hoje a gente descobriu que na verdade não é um rio, é uma cascata gigantesca, é um volume de água incontável. Se lancem nesse lugar, irmãos, se lancem nesse lugar. Vamos, levantem, adorem, levantem, adorem ao Senhor, adorem ao Senhor por tudo aquilo que Ele vai fazer. Vocês fazem parte de algo que o Senhor está fazendo na terra, e vocês precisam entender isso e se colocar nesse lugar.